everyone! Holiday today! E que feriado é esse que nós comemoramos hoje? Você sabe? Em português eu sei que você sabe, mas como é em inglês? Como se diz dia de finados? A resposta para isso tem vários nomes, mas o nome mais comum é All Souls Day. All Souls Day é o dia de todas as almas. Eu vou parar aqui para falar sobre All Souls Day. Percebe que tem um apóstrofe e não tem o S, tem só o apóstrofe. Você sabe por quê? All Souls Day é o dia de todas as almas, que é o dia de finados. Quando você quiser falar alguma coisa no plural, todas as almas, tá vendo? Tá no plural, souls. Você põe o apóstrofe, mas você não coloca o S no final. Então, porque se você falasse no singular, my souls day, se fosse no singular, minha alma, você colocaria apóstrofe S, é o dia da minha alma. Mas almas no plural, ou qualquer outra palavra que esteja no plural que carrega o S, você indica a inversão com apóstrofe, mas você não coloca o S. Então, por exemplo, você pode falar the girl's birthday. Então, o aniversário da menina. Aí você coloca apóstrofe S, the girl's birthday. Mas se fosse das meninas, se fosse no plural, você colocaria the girls, já tem um S ali. Então você representa a inversão com apóstrofe, the girl's birthday, tá? Então quando for plural com S, para não repetir o S, você coloca só o apóstrofe. Mas se você estiver usando um plural que não tem S, por exemplo, women, então the woman's birthday, o aniversário da mulher, singular, apóstrofe S, the woman's birthday. Mas se for no plural, the women, plural, the women's birthday, porque o women não tem S na palavra, então não tem problema de colocar apóstrofe S. Tudo isso eles usam para que você não use duas vezes a mesma letra, que fique difícil pronunciar, tá? Então, a gente usa só o apóstrofe quando você estiver usando uma palavra no plural, que contenha o S. E se for um nome, que não é uma palavra, então, Agnes birthday. Aí, como é um nome, você escolhe. Tem pessoas que põem apóstrofe S, tem pessoas que colocam só o apóstrofe. Os dois estão certos, porque é um nome, não é uma palavra, não é um substantivo no plural. Então, Agnes birthday, Agnes birthday. Pode ser apóstrofe S ou só apóstrofe. E tem gente que coloca o apóstrofe S e pronuncia. Pode falar Agnes's birthday, porque tem dois S's, então a pessoa fala os dois S's. Agnes's birthday. So, Agnes's birthday is on March 7th. Então, o aniversário da Agnes é no 7 de março, né? On March 7th. Agnes's birthday. Ou só Agnes birthday. Mesmo que você coloque o apóstrofe S, pode falar só Agnes birthday. Vários casos aí no genitivo que a gente usa, mas o mais importante é que do All Souls Day, você tá usando o apóstrofe sem o S, porque é um substantivo no plural que contém S. Muita informação ao mesmo tempo, mas é isso. Tem gente, eu conferi no Cambridge essa informação no dicionário, mas você pode conferir em outros também. Tem gente que fala All Souls Day sem o apóstrofe. Pode ser também. Mas para você entender o uso do apóstrofe, você inverte. Como que você... A dúvida é onde que eu vou colocar o apóstrofe. Eu coloco no day, eu coloco no soul, eu coloco no birthday, eu coloco no girls. Onde que eu coloco? O apóstrofe é sempre quem tem a coisa. Então, se você falar the girl's birthday, o aniversário é das meninas. Então, quem tem o aniversário? De quem é o aniversário? De quem é, também carrega o apóstrofe. De quem é a coisa, também carrega o apóstrofe. Então, outro exemplo, the guy's car, né? Quem tem o car? De quem é o que de quem? O carro é do cara. Então, the guy's car é o apóstrofe. Se o carro é dele, o apóstrofe é dele também. The guy's car, o carro do cara.
Yes? Então, All Souls Day. All Souls Day, ele vem um dia depois. So, All Souls Day is celebrated on November 2nd. Yeah? É celebrado no dia 2 de novembro. Ele vem depois do All Saints Day. Mesmo caso, All Saints, apóstrofe, sem o S. All Saints Day. All Saints Day is on November 1st. All Souls Day is on November 2nd. Em alguns países não fala All Souls Day. Em alguns países fala Day of the Dead. Por exemplo, lá no México. Não sei se vocês já viram um filme, uma animação, animation. Em português. Muito, muito fofa. Chama Viva, a Vida é uma Festa. Fala sobre esse Day of the Dead. É o Dia dos Mortos, que é uma grande celebração no México. Então é bem legal. Lá eles não falam All Souls Day, lá eles falam Day of the Dead. Então você pode falar também Day of the Dead. Mas o termo mais comum entre os católicos, católico em inglês, escreve desse jeito, mas fala Catholic. Catholic, essa é a pronúncia, tá? Então, entre os Catholic, o que é comemorado? All Souls Day. E quem comemora? Comemora não, né? Você comemora o feriado, né? Mas a pessoa vive esse dia em respeito às pessoas que já se foram, aos mortos. Então, a palavra morto, só a palavra morto é dead. Tanto é que fala Day of the Dead, é o morto. Mas quando a gente vai falando de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que estava morta, ok. Mas se é uma pessoa que é nosso, conhecido, do nosso amor, você quiser usar uma palavra mais educada, você não vai falar eu vou no velório do morto. Não, você vai falar a palavra falecido em inglês também. E para falecido tem duas palavras. Você pode falar departed, né, os que partiram, e você pode falar deceased. Deceased é uma palavra um nível acima. Se você pesquisa lá no dicionário, vai aparecer C1, C2, não sei, que é uma palavra mais bonita, mas aqui é falecido, né? Deceased. My dear deceased father. Graças a Deus ele tá aqui ainda, mas my dear deceased grandfather. O meu querido falecido avô. E falando em morto, né? Eu falei do dead. Deceased, departed. Como quando você tá vivendo um luto, né? Que hoje é um dia muito triste para muitas pessoas, porque se lembra muito das pessoas que partiram. Eu estou de luto. Eu estou de luto pelo meu irmão, estou de luto pelo meu avô, estou de luto pelo... Eu não consigo imaginar essa dor neste momento para essas pessoas. Então você usa o mourn. Mourn é o verbo, né? Eles estão de luto. Mas o mais comum é usar com verb to be. She is mourning for her baby. I'm sorry. Yeah? She is mourning for her grandmother. Yeah? Ela está de luto pela sua avó, pelo seu bebê. Ela está de luto. She is mourning. Yeah? Que mais? Morning. Se você vai num feriado. Num feriado é hoje. Se você vai num enterro, se você vai num velório. Velório, tem duas palavras para velório. Você pode falar wake, ou você pode falar funeral. Funeral, yeah? Wake or funeral. E se você vai só pro enterro é burial. Apesar de estar escrito com a pronúncia é burial. Tá, então, como que a gente fala? O mundo tá de luto pela morte do Sean Connery, né? Ele morreu no sábado, uma grande perda pro cinema. O mundo tá de luto. So, the world mourns Sean Connery's death. The world mourns, aí você tá usando o verbo, né? The world mourns Sean Connery's death. É a morte de quem? É a morte do Sean Connery, então é a morte dele, então o apóstrofe está nele. The world mourns Sean Connery's death, né? Nesse caso, não é mais comum falar death, é a morte dele, não o falecimento dele, né? É um cara da mídia, um cara comum,
É ok falar death. E para completar, qual a diferença de death e dead? Que às vezes as pessoas confundem, né? Dead é o particípio passado, né? Ela tá viva? Ela tá viva? Is she alive? No, she's dead. She's dead. Então o oposto de viva é morta. She's alive? No, she's dead. É? E qual é o substantivo? O substantivo é death. Her death caused me a lot of pain. Então, a morte dela me causou muita dor. Her death caused me a lot of pain. Yeah? So, death, morte. Yeah? E dead, morto. Se alguém que você conhece perdeu uma pessoa muito querida, como que você fala meus pêsames? My condolences. Essa é a pronúncia. Escreve assim, mas fala my condolences. My condolences. Acho que é isso do tema de hoje. É um feriado, para algumas pessoas é só uma viagem, é só um dia a mais para ficar em casa, mas para algumas pessoas é um dia que se remete aos departed, beloved ones, ok? Tenham um bom dia, have you all a good day, and see you. I hope you liked it. Bye.